Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina Economia Política Clássica, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta é uma disciplina uma disciplina optativa, oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A sigla é REC 2401. Como sempre, em algum momento da aula, eu elaborarei uma questão que deverá ser respondida e encaminhada no prazo máximo de uma semana. Vamos à aula. Esta é a nossa 7ª videoaula. Eu terei como tema dessa aula a discussão das ideias de Marx contidas no livro escrito em 1843, o Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Recordando, nesta época, Marx ainda se encontrava na Alemanha, ele estava se preparando para a transferência para Paris, onde assumiria o cargo de redator do jornal Anais Franco-Alemães, sob convite do seu amigo Arnold Huck. Marx havia casado com a filha do barão, a Jenny von Westphalen, e passou alguns meses em Lua de Mel, no balneário de Krosno, e foi ali que ele escreveu essa crítica à filosofia do direito de Hegel. Eu vou tomar como texto de referência, além dessa fonte primária, em termos da literatura secundária, dos comentadores, eu tomarei como referência o capítulo 4 do livro O Marxismo de Marx, do professor Aron, que é um livro feito com base nas aulas de economia marxiana do professor, na Sorbonne, em Paris. E esse quarto capítulo se intitula Da Crítica do Direito à Crítica da Economia. Muito bem. Eu farei uma reflexão sobre o papel desse trabalho do jovem Marx, de 43. Essa crítica à filosofia do direito de Hegel. Marx, que se formou em Direito e se interessou por filosofia, tinha feito a tese de doutorado em filosofia, aquela de Demócrito e Epicuro, que nós já comentamos numa videoaula anterior. O Marx atuou no jornalismo, ele não conseguiu emprego acadêmico nas universidades alemãs, foi trabalhar como redator da Gazeta Renana, um jornalzinho aí na região de origem dele, né? Se interessou por algumas questões práticas, e nesse tempo, veja que ele ainda não tinha se convertido ao comunismo, tá? É importante. Então, em 43, após o casamento, quando ele escreve essa crítica à filosofia de Hegel, à filosofia do direito, ainda não é um Marx comunista. No entanto, é interessante que nesse livro, Marx desenvolve os primeiros passos na direção da construção do chamado materialismo dialético. É um Marx já crítico a Hegel, inclusive no ano seguinte ele vai escrever um livro, A Sagrada Família, isso em Paris, criticando os jovens hegelianos. Marx ainda não rompeu com os jovens hegelianos, ele coloca na corrente, né, dos hegelianos que criticavam o próprio Hegel, né, que oferecia uma crítica na perspectiva da esquerda hegeliana. Tá? É interessante esse livro. Alguns autores, como o próprio professor Aron, consideram uma das obras de maior qualidade, de maior peso dessa fase do jovem Marx. Outros falam que a obra mais importante seria escrita no ano seguinte, em 44, em Paris, que são os manuscritos econômicos filosóficos, mas aí o Marx já está trazendo, né, a crítica à filosofia, ou na verdade aplicando o método hegeliano para criticar um objeto, né? Então Marx, Feuerbach, como nós vimos na aula anterior, criticou a religião cristã a partir de uma análise filosófica hegeliana. Aqui o Marx está aplicando, né, como objeto da crítica, a filosofia do direito de Hegel. E no ano seguinte, ele começa a encontrar na economia política o objeto da crítica, utilizando essa sistemática hegeliana.
essa perspectiva hegeliana. Tá? Aqui, a preocupação do Marx ainda não é com economia, o objeto da crítica não é a economia, vai se tornar no ano seguinte. Ele se afasta de Hegel, embora tenha influência hegeliana, que ele conserva pelo resto da vida. Alguns acham que não, como Althusser, por exemplo, né, o grande marxista francês, acha que Marx teria se afastado dessa influência de Hegel e que nos últimos anos de vida teria abnegado de Hegel, mas essa não é a interpretação mais corrente, mais tradicional. Em geral, o Marx tem muito de Hegel, e sem a compreensão da filosofia de Hegel, fica muito difícil entender, inclusive, a obra do Marx como economista. Tá? Então, vamos entrar nesta crítica, ainda não é a crítica à economia política, é a crítica às ideias de Hegel, e, para tanto, teremos que retomar algumas ideias de Hegel. Tá? Aqui, no caso, o objeto é a filosofia do direito, na perspectiva hegeliana, é isso que o jovem Marx irá criticar nesta obra muito interessante. Para tanto, vamos repassar algumas ideias de Hegel. Isto não é um curso de filosofia, mas nós precisamos resgatar alguma coisa desse grande filósofo alemão. Vamos lá, então, seguindo os mesmos passos do capítulo do professor Aron. Então, vou começar com o conceito de razão, ou Vernunft, em alemão. O que é a razão? A razão, a gente pode entender a razão como sendo o pensamento racional. Tá? O conceito de razão exprime o conjunto do pensamento racional. Tá? É a totalidade do pensamento que é racional, essa é a razão. Tá? Muito bem, e como se pensa? Qual é a ferramenta do pensamento? Qual é a ferramenta ao alcance dos filósofos, para os filósofos pensarem? São os conceitos, em alemão, Begriff. Tá? Então, a filosofia, ela analisa, digamos assim, ela reflete por meio de conceitos, assim como os teóricos da ciência, os matemáticos, utilizam equações, né, fórmulas, né, como instrumento de análise. Aqui, o instrumento de análise / reflexão é o emprego de conceitos, a palavra alemã Begriff. Tá? E o conceito ou categoria, tá? Talvez o termo técnico seja categoria, mas vamos ficar com a expressão conceito. O conceito, na perspectiva de Hegel, tá? Ele é algo pensado, portanto é subjetivo, né? É fruto da imaginação, do esforço intelectual, mas ao mesmo tempo ele é objetivo. Tá? Quer dizer, além de uma concepção da consciência do pensador, o conceito é pensado como um elemento interno da realidade. O conceito pertence à realidade. Ele está lá. Tá? Ele tem esse aspecto objetivo. Tá? A ideia de Hegel é que o filósofo deve estar capacitado, tá, a pensar o conceito que existe na realidade, que seja, digamos assim, como um elemento interno dessa realidade. Tá? Então, o conceito é a expressão racional, tá, de um elemento, tá, que reside na própria realidade, que pertence à realidade. Tá? Então, o conceito é a realidade, é uma ferramenta para se pensar a realidade, tá? E acredita-se, né, que essa ferramenta ela indique, designe algo que tem uma realidade objetiva, que pertença ao mundo. Não é algo apenas do pensamento, é algo do mundo também. Então, o conceito é subjetivo e objetivo. Ok? Muito bem. Ainda apresentando uma filosofia, tá certo? Fundamentos de filosofia, né, que remetem à filosofia clássica, a Aristóteles, né? E como Marx indica, Hegel está na linha da filosofia clássica, né? Então, resgatando toda essa tradição clássica da filosofia, eles imaginam assim, né? A realidade, né, é formada por elementos que compõem essa realidade, que são os entes, tá? Esses entes são constituídos de alguma coisa que é permanente a cada qual, tá? Que permanece nos entes, nas coisas,
tá? Por mais que as coisas mudem, há algo que permanece, tá? Para designar esse aspecto de permanência do ente, os filósofos cunham a expressão substância, tá? Então, a substância é o que é permanente. E o ente, ele se apresenta ao observador, ao filósofo, nos fenômenos. E a cada aparição, a cada fenômeno em que um ente se manifesta, ele apresenta uma particularidade. Tá? Essa particularidade é pensada como um acidente, tá? Uma ocorrência, digamos, aleatória, tá? Fruto de um acaso. Mas não é qualquer manifestação que é possível. O feixe de manifestações está associado a ocorrências aleatórias, tá? Mas nem todas as ocorrências são possíveis. Existe algo que delimita a possibilidade de ocorrência, a possibilidade de fenômenos, a partir de um ente, tá? Então, o que delimita isso, quer dizer, o que dá fundamento ao acidente, que são as aparições, é a substância. Tá? Então, essa substância, ela deve ser pensada pelo filósofo. Tá? E aí o filósofo emprega os conceitos, as categorias para pensar a substância. Então, como é algo pensado, é um sujeito. Tá? Ou seja, é um aspecto da subjetividade. Tá? Ao mesmo tempo, né, a subjetividade de um sujeito que pensa. Ao mesmo tempo, é um aspecto interno da realidade, é um objeto. Tá? Então, a substância é um objeto, ela compõe, é a parte essencial, é a parte fundamental dos entes, ela compõe as coisas, digamos assim, e é algo pensado pelos conceitos. Tá? O Hegel, ele acha assim, que o desenvolvimento da filosofia caminha no sentido de reconciliar o objetivo com o subjetivo. Reconciliar um objeto que pertence à realidade com o que se pensa a respeito dele, com a consciência. Tá? Então, o avanço da filosofia é estabelecer essa correspondência, tá, entre os conceitos pensados e a consciência da realidade que se forma a partir do jogo lógico desses conceitos e a realidade objetiva em si. Tá? Então, ocorre essa reconciliação entre o que é pensado e a realidade. Ok? Muito bem. Então, aí tem uma ideia de devir e uma ideia de história. Tá? Nessa história, o conjunto de pensamentos, né, o sujeito que pensa, né, o sujeito de todo pensamento é um espírito. Né? É o sujeito que pensa. Não é o único indivíduo pensando, né, mas é o pensamento de toda a cultura de uma época. Então, esse sujeito coletivo, digamos assim, que pensa, é o espírito. E a ideia é, ao longo da história, o espírito se torna consciente de si mesmo. Tá? O espírito se torna consciente de si mesmo, o que significa que os conceitos irão corresponder à realidade. E mais do que isso, né? Os conceitos, eles criam uma realidade que é a realidade pensada, que é a realidade racional. Tá? Porque o próprio conceito é um aspecto da realidade. Né? Ok? Então, aquele tema que nós já discutimos anteriormente, é a ideia do pensamento que conduz ao desenvolvimento da racionalidade no real. Né? É um pensamento que aproxima o real do racional, porque tudo que é racional é real, o que é real é racional. Mas a realidade, em determinado momento histórico, ela pode se encontrar ainda em formação, em constituição. Ela ainda não é plenamente racional. Então, a ideia é a evolução do espírito, né? Quando o espírito se torna consciente de si mesmo, né, a realidade se torna racional. Vamos ver, então, nesse sentido, uma passagem do professor Aron, no capítulo 4. Escreve o sociólogo francês: o objeto pensado não é mais exterior ao próprio espírito, mas reconhecido como expressão desse próprio espírito. Tá? Então, o objeto é a expressão do espírito. Quer dizer, o espírito, ele trabalha com os conceitos, com as categorias, que corresponde à objetividade, e, ao mesmo tempo, a objetividade, o mundo exterior, vamos dizer assim, ele é construído, tá, dentro dessa organização racional. Tá? Ou seja, o pensamento,
identifica o real da realidade e, ao mesmo tempo, molda essa realidade na direção da racionalidade, na direção do pensamento racional dela. Na fase final da história, haveria uma reconciliação, né, da consciência do filósofo com a realidade. Então, o conjunto, né, do pensamento, né, o sujeito de todos os pensamentos, né, seria o espírito absoluto, tá? E na fase final da história, ele não tem mais a separação com a realidade, no caso a realidade histórica, a realidade social, não há um despedaçamento entre o espírito e essa realidade, tá? A realidade deixa de ser estranha ao espírito, tá? Ao espírito absoluto, e o espírito se reconhece plenamente nessa realidade, realidade essa que caminhou na direção de se tornar plenamente racional. Tá? Então, os desejos racionais do espírito coincidem com a realidade racional. Tá? Uma parte dessa realidade, uma parte é natural, da parte é social, é cultural, são obras criadas pelos homens através da história, né? Não só obras artísticas, intelectuais, mas a própria organização da sociedade, as instituições sociais, o conjunto de leis, né? E assim por diante. Quer dizer, essas obras que são feitas, refeitas, aperfeiçoadas ao longo da história, se tornam produtos racionais, tá? Objetivos irracionais, e coincide com a racionalidade do espírito, né? Então, a aspiração do espírito, que é pensar o real como racional e aproximar o real como racional, essa aspiração ela se completa, porque a realidade histórica nessa etapa se torna racional. Tá? Então, a consciência individual, que é sempre finita, tá? E parcial, ela alcança a totalidade do dever histórico, né? Que é a realidade racional, pensada como o infinito de Deus, na perspectiva hegeliana. Tá? Então, não há mais intervalo entre o finito, né, consciência individual, limitada, que pensa essa realidade, e o infinito, que é a própria realidade na sua totalidade racional. Então, o filósofo ele é capaz de pensar a realidade na sua totalidade racional nessa etapa final em que a história se cumpre. Então, essa é a maneira didática e simplificada de apresentar Hegel que nós precisamos para analisar a crítica que Marx faz à filosofia do direito de Hegel. Muito bem, então agora entrando no tema da filosofia do direito, né? Onde aparecem essas reflexões, né, da filosofia do direito? Existe a enciclopédia, né, das ciências filosóficas de Hegel, acho que esse é o nome, né, chamada enciclopédia. Tá? Na parte 3, Hegel se dedica à teoria do direito, existe essa reflexão. Tá? Existe também um curso de filosofia do direito que Hegel ministrava em Berlim. Então, Marx utiliza essas duas fontes, a obra Enciclopédia, do Hegel, e esse curso de filosofia de direito. Tá? E nessas duas fontes aparece o seguinte desenvolvimento intelectual. Né? Ele concebe a sociedade em 3 esferas. Eu vou caracterizar, seguindo Hegel, como sendo a família, a sociedade civil e o Estado. Tá? A família é o berço, é o que acolhe o indivíduo quando ele vem ao mundo. Tá? Então, são relações individuais determinadas pelo acidente biológico e pela natureza biológica do ser humano. Onde ele nasceu, a relação com os pais, as relações que são dominadas pelo afeto, pelo cuidado, pelo carinho. Tá? São relações diretas, são relações carregadas de sentimentos, de emoções. Tá? São relações da própria espécie, né? O mesmo tipo de relação que talvez se verifique no mundo animal, sei lá, numa família de leões, a leoa cuidando dos leãozinhos, tá certo? Então, são relações familiares, tá? Que tem a ver com a própria natureza biológica do ser humano. Depois tem a sociedade civil, quer dizer, um indivíduo cresce, um dia ele tem que sair de casa, tem que arranjar um trabalho e se relacionar com os demais, né? As pessoas do trabalho dele, mas não como os membros da família, né? Ele exerce, no caso, o indivíduo passa a exercer uma atividade profissional. Não há essa intimidade familiar na vida profissional. A vida profissional tem metas, objetivos, interesses, critérios, né, avaliações, resultados. Né? Em parte, as relações são mediadas por contratos, por pagamentos em dinheiro, né, na execução de tarefas,
né, feitas por encomenda, delimitadas, a supervisão do patrão e assim por diante. Então, essa é a vida na sociedade civil. No mundo do trabalho, no mercado, tá, nas finanças, né, nas relações trabalhistas, nas relações comerciais. Então, essa é outra esfera. A terceira esfera é o Estado como organização política de uma nação, né, de uma unidade política. Né? E a ideia desse esquema é que o Estado seria uma síntese dos dois termos, de família e sociedade civil. Ou seja, a relação do indivíduo no Estado não é uma relação profissional. O indivíduo participa do Estado não como profissional, não como professor, não como médico, não como engenheiro, não como pedreiro, não como comerciante. Ele participa do Estado como cidadão. Exerce o voto, pode desempenhar um determinado cargo público, ele tem que administrar um dinheiro que não é um dinheiro que ele ganhou, um dinheiro que ele arrecadou, né, dos pagadores de impostos. Então, a relação do Estado tem um aspecto que é familiar, no sentido de que o Estado também tem uma certa preocupação com a preservação da espécie, digamos assim, né, de todas as pessoas que habitam aquele universo político. Né. Então, o Estado cuida, né, não exatamente como a família, não com a carga emocional, mas o Estado tem esse propósito de cuidar da vida dos membros de uma determinada comunidade, de um país, de uma sociedade. Né. Tem esse aspecto. E tem um aspecto do Estado que é a sociedade civil também, né, que é o funcionário público, que é a questão de trabalho, né, a política pública também tem metas, tem avaliação custo-benefício, e assim por diante. Né? Então, o Estado é pensado nesse esquema como sendo a síntese de família e sociedade civil. Tá? A sociedade civil é antagonista à família, ela é a negação da família. Né? Então, o Estado, a sociedade civil seria uma antítese, né? A família seria a tese, o Estado civil seria a antítese, usar aquele famoso tese, antítese e síntese, né? Então, são duas polaridades, são polos antagônicos, né? Sociedade civil como negação da família, e o Estado seria a síntese que supera isso, né? E ao mesmo tempo avança, né? Ok? É uma subsunção, para usar um termo usado, um termo, o Aufhebung, da filosofia hegeliana, que normalmente é traduzido como subsunção, tá certo? Então é a superação, tá certo? Dos polos, sociedade civil e família, num conceito que vamos chamar assim, num conceito superior, que é o Estado encarado como a síntese desses dois polos. Muito bem, então essa base filosófica e essa introdução, né, essa concepção básica da sociedade em Hegel, né, como família, sociedade civil e Estado, é o que precisamos em termos de requisitos filosóficos para entender a crítica de Marx à filosofia do direito de Hegel. Vamos a ela. Mas antes disso, eu vou formular a questão da aula. É a seguinte: para Marx, fruta é um conceito que se manifesta em pera, maçã, etc., ou é apenas um predicado? Explique e comente a inversão sujeito-predicado neste caso. E essa questão diz respeito a um tema que será abordado ainda nesta videoaula mais adiante. Voltando aqui, né? Marx agora tem como objeto, né, da crítica a organização do Estado, né, a filosofia do direito de Hegel, ok? Então a gente pode dizer que o objeto se deslocou, né? Ao fazer a crítica à filosofia do direito, na verdade ele está fazendo uma crítica à filosofia política também, né? A concepção do Estado, a relação entre esses três elementos que compõem a sociedade, né? Sociedade civil, família e Estado. Então a gente pode dizer que o objeto agora mais do que o direito, né, é a política, né? Eu estou abrindo aqui, né? O direito no sentido mais amplo, né, que caminha para a organização a política de uma sociedade, para a concepção do Estado. Então, aqui, o objeto passa a ser a política. Em Feuerbach, na aula passada, o objeto era a religião. Em Feuerbach, nós vimos o conceito de alienação, né, tomado de Hegel, mas que agora, em Feuerbach, representa um empobrecimento e não um enriquecimento. A alienação não é a objetivação que depois será reconciliada, né, no desenvolvimento do espírito. Não é um enriquecimento. A alienação é um empobrecimento. Né?
é o indivíduo, né, se afastar da sua própria essência, e a essência para Feuerbach é uma essência naturalista, antropológica, né, o homem como ser natural, o homem sensual, o homem com as suas necessidades, digamos, biológicas, né, essa é a essência humana. Então, o homem projeta, né, a sua essência, por exemplo, os seus sentimentos, né, sua capacidade de amar, né, num ente supostamente imaginário, seria Deus, ou no caso do cristianismo, Cristo, né, como o Deus que ama o Filho. Ele projeta, e ao projetar ele objetiva o seu próprio sentimento, então ele se afasta dele, então ele aliena, alienação nesse sentido, objetivação e afastamento. Agora nós vamos ver esse tema da alienação novamente empregada na política. Assim como no ano seguinte, no manifesto, nos manuscritos econômicos e filosóficos, a alienação vai ser aplicada na economia. Mas sempre o tema alienação, que era muito importante na filosofia do jovem Marx. Tá? Então, essa alienação na política, que aparece na crítica à filosofia do direito de Hegel, guarda analogias com a alienação religiosa apontada por Feuerbach. Ele vai dizer o seguinte: no campo da política, como é que se caracteriza essa alienação? Assim, a vida concreta dos homens, a vida efetiva, é na sociedade civil. Tá? A vida na política é uma vida alienada. A sociedade civil não remete ao universo da política. Tá? A sociedade civil, ela não caminha na direção do Estado. O Estado não é uma necessidade, tá? Não é uma necessidade, não é uma finalidade da vida econômica. Tá? Principalmente no tipo de sociedade que ele analisa, né, na sociedade burguesa, a sociedade civil ela é autônoma, diferente do que ocorria na Idade Média. Né? Na sociedade burguesa, na sociedade movida por relações de mercado, a sociedade civil ela é autônoma, tá? Em relação à vida política, em relação ao Estado. Ele não tem a necessidade, ele não caminha, a sociedade civil não caminha na direção do Estado. Então, o Estado, a cidadania, pensada aí, né, a inserção do indivíduo na vida política como cidadão, é uma cidadania abstrata, é o que Marx chama de um empírio político. Tá? Ou seja, uma vida política apenas imaginada, apenas concebida e não vivida, tá? Não efetivada. Tá? Então, quando o homem, né, no caso, o trabalhador, o comerciante, o profissional se insere na vida política, essa inserção corresponde a uma existência ilusória. Tá? É a mesma relação, né, alienada que se observa na religião, onde a pessoa se vê numa relação com Deus que, na verdade, não existe. No máximo, tem a objetivação e a exaltação de seus próprios sentimentos humanos, mas não há uma relação com o objeto. Portanto, existe uma alienação. Então, esse mesmo tipo de ilusão associada à objetivação, afastamento, né, a alienação, nesse sentido, aparece na perspectiva política, porque não há necessidade e nem a finalidade do Estado na vida da sociedade civil. Tá? Ou seja, nesse tipo de sociedade de mercados, os homens cumprem a sua vocação humana, totalmente na sociedade civil. Tá? Não há uma extensão, não há um caminho, não há uma necessidade em direção à política. Então, a política ela é concebida apenas como ilusão, um empírio. Tá? O mundo projetado, um mundo ilusório. Porque a verdade do homem, nesse tipo de sociedade, está no mundo do trabalho, no mundo do comércio, no mundo das relações profissionais. Tá? Ok? Então, o que o Marx diz é que, para se compreender o homem nessa sociedade, deve-se caminhar no estudo, né, da realidade em que ele está inserido. Note que aí já tem a primeira perspectiva do que depois vai se tornar o materialismo dialético. Eu não estou dizendo que ele concebe o materialismo dialético nesse momento. Na verdade, a obra que se sintetiza, né, a gente tem um trabalho mais refinado na direção dessa concepção da história e da sociedade, é no livro A Ideologia Alemã, que ele vai escrever nos anos em Bruxelas. Né? Vai escrever 2 anos depois, ele escreve esse livro junto com um amigo dele, o Engels. Tá? Ainda não é o materialismo histórico, mas é um primeiro passo na direção desse materialismo, porque ele está dizendo que existe a prioridade da vida econômica, da vida profissional, com relação às outras esferas, inclusive com relação à atuação política.
Tá? Então, o Marx está dizendo o seguinte, ó, a perspectiva filosófica adequada é descobrir qual é a verdade do homem, da sociedade em que ele vive, em que ele está inserido. Então, na verdade, ele tem uma perspectiva que diz o seguinte, olha, eu vou identificar qual é a verdade, tá? Qual é a realidade efetiva em que o homem está inserido, e vou mostrar que existe uma realidade invertida, quer dizer, tá certo? Ele se imagina inserido numa realidade, mas, na verdade, essa realidade não existe, isso é uma falsidade, tá? Então, ele quer definir qual é a realidade verdadeira e a realidade falsa, tá? E ele vai dizer, olha, o homem vive num mundo falso, tá? Mas nem por isso deve-se aceitar esse mundo falso como se fosse verdadeiro. A questão é de denunciar a falsidade do mundo, identificar a verdade, impor um critério de verdade que identifique qual é exatamente, né, a situação, a condição em que o homem vive. É isso. Então, veja, nesse esquema, né, Marx está acusando Hegel de ter proporcionado em suas reflexões uma inversão na relação do sujeito com o predicado. Novamente esse tema, né, da relação do sujeito com o predicado. Nós vemos isso na análise de Feuerbach, né? O Feuerbach, ele não está dizendo propriamente que Hegel inverteu o sujeito com o predicado. Ele está dizendo que o cristão faz isso, né? O cristão toma o predicado, tá certo? Que seria o amor, como se fosse o sujeito, que é o amor personificado na figura divina, tá certo? Então ele faz essa inversão de sujeito com predicado, e Feuerbach descobre isso aplicando um sistema hegeliano, né, uma técnica de reflexão filosófica de base hegeliana, né? Alguns, como eu comentei na aula passada, vão dizer que Feuerbach está identificando uma mistificação em Hegel. Não, mas eu, propriamente, na minha leitura, a mistificação que ele identifica é na própria crença do cristão, tá? Mas, por outro lado, o que o Marx está fazendo aqui, ele está comparando Hegel a um cristão, tá? Ele está dizendo que essa inversão de sujeito com predicado também ocorre em Hegel, tá? Quer dizer, o esquema filosófico de Hegel, em geral, tende a cometer essa mesma inversão que Feuerbach denunciou na crença cristã, tá? Então, significa o seguinte, assim como o cristão ele mistifica, né, o mundo em que ele se encontra, né, o esquema hegeliano nessa crítica de Marx levaria a uma mistificação filosófica, a uma filosofia especulativa. Veja, eu não estou dizendo que essa crítica que o jovem Marx faz a Hegel é adequada, que ela é válida, ou que esse seja exatamente Hegel, tá? Hegel é um autor muito complexo, muito robusto. Quem tiver interesse de uma compreensão mais completa, eu indico o livro do Charles Taylor, né, que é Hegel, Sistema, Estrutura e Método. Eu acho que é esse o título, né, no livro do Charles Taylor, por exemplo, como uma leitura inicial. Um livro de umas 800 páginas, tá? Mas ali apresenta Hegel para um iniciado de uma maneira bastante completa, tá? E depois tem a leitura das próprias obras de Hegel, né, que pode aclarar isso, tá? A ciência da lógica, a enciclopédia, etc. Então, não estou dizendo que essa interpretação que Marx faz das teses hegelianas seja absolutamente correta, mas é importante entender a perspectiva de Marx, esse é o nosso objetivo, né? Então, Marx está dizendo que o Hegel inverte o sujeito com o predicado e adota filosoficamente uma postura especulativa, mistificadora, tá? No ano seguinte, em A Sagrada Família, ele avança nessa crítica, né, a Hegel como filosofia mistificadora. Nós estamos em 44, não é exatamente o mesmo Hegel, no mesmo Marx, perdão, de 43, do ano anterior, né? Porque 44 foi um ano de mudança no pensamento de Marx, porque ele confessa, né, ele passa a rezar na cartilha comunista, em 1844. Mas não há muita distância no tempo, são alguns meses que separam o começo da redação de A Sagrada Família com a crítica à filosofia do direito de Hegel. Mas, nesse sentido, de fazer essa crítica a Hegel como um filósofo especulativo, existe uma continuação, né, nessas duas obras, tá? Então,
Novamente, essa discussão de sujeito e predicado, né, quando ocorre uma inversão, isso era comum nos debates entre os jovens hegelianos, né, não só em Feuerbach, como nós vimos, mas era comum esse tipo de crítica, né, em relação à posição do sujeito e do predicado, que Marx traz agora nessa análise da filosofia do direito de Hegel. Vou citar aqui, seguindo o Aron, tá, uma passagem do livro A Sagrada Família, tá, é outra obra de destaque do jovem Marx, não é a obra principal, tá, a mais importante talvez seja a ideologia alemã, na minha opinião. O Aron acha muito importante essa crítica à filosofia do direito, outros autores, se eu não me engano, Eduardo Janetti chegou a dizer isso numa entrevista à imprensa, acha muito importante os manuscritos econômico-filosóficos, tá? Então há uma discussão aí de qual é a obra predileta de cada um, né, em relação ao jovem Marx. Isso dos que gostam do jovem Marx, né, porque existe principalmente marxistas, né, numa linha leninista, talvez stalinista, que não gosta muito da obra do jovem Marx. Tá? Eu particularmente acho muito interessante. Vamos então pegar um outro livro escrito no ano seguinte, que é a continuação dessa crítica à filosofia especulativa, que está na Sagrada Família. Tá? Um outro tema é que alguns desses escritos têm um cunho mais jornalístico e outros um cunho mais acadêmico. Tá? Obviamente que, como redator, os artigos que Marx assinou, né, na Gazeta Renana são trabalhos jornalísticos. Né? A crítica à filosofia do direito de Hegel, que Marx não estava na redação de um jornal, ele estava em lua de mel, então ele se dedicou a um trabalho mais acadêmico, é um livro mais acadêmico, né? É um livro que tem, inclusive, uma importância maior, tá certo? Tem um peso intelectual maior. A Sagrada Família é considerado um texto jornalístico. Na época, Marx ainda se encontrava em Paris, embora ele tenha sido publicado, ele foi publicado em vida, mas ele foi publicado na fase de Bruxelas, começou a escrever em Paris, né? E é um livro de cunho jornalístico, o que o torna polêmico e, de certa forma, menos rigoroso em algumas passagens. Tá? Na seção 2, aparece o capítulo 5, tá? Que é uma crítica, né? Chama assim, a crítica, conforme o senhor Zeliga. Tá certo? A seção 2 desse capítulo 5, capítulo 5, dividido em seções, a seção 2 se intitula O Mistério da Construção Especulativa, que é um texto delicioso, muito curioso, que eu vou comentar. Então vamos ao capítulo 5. Ele fala crítica, conforme o senhor Zeliga. Crítica é a crítica que os jovens hegelianos faziam a Hegel. Tá? Tanto que a Sagrada Família, ele vai chamar a crítica da crítica, aquele trocadilho de Marx. É a crítica aos jovens hegelianos, que é a crítica. A crítica da crítica é a crítica aos jovens hegelianos. Tá? Aqui ele toma esse indivíduo, veja que é um indivíduo não muito conhecido. Eu acho que ninguém de vocês já ouviu falar desse senhor Zeliga. Tá? Uma coisa curiosa de Marx é que muitos autores que ele cita não são tão importantes. Né? Você pega, por exemplo, o volume 1 do Capital, ele cita um economista italiano chamado Pietro Vieri. Quem que já ouviu falar? Quem que é esse cara? Entendeu? Então, muitas vezes, os autores citados por Marx, isso citado muitas vezes, não são economistas ou pensadores, tá, do primeiro time, de primeira grandeza. Aqui ele se refere, nesse capítulo 5, a um tal Franz Zeliga Zichling von Zichlink, tá? Um autor do século XIX, nasceu em 1816, faleceu em 1900, na verdade um general prussiano, tá? Que atuou como escritor, que participou do movimento dos jovens hegelianos. Um jovem hegeliano que Marx critica na Sagrada Família. Como intelectual, ele foi um colaborador, né, ligado ao grupo de Bruno Bauer, tá, que publicou na revista de literatura chamado Allgemeine Literaturzeitung. Tá? Então, o jovem hegeliano, ele que vai criticar a perspectiva jovem hegeliana desse autor. E aí ele cita o famoso exemplo das frutas, que remete à questão da aula. Né? Então, ele diz o seguinte, olha, o que a relação normal, o que observa, né, o que o filósofo ou cientista percebe no mundo dos fenômenos, são frutas específicas, né?
tem a pera, tem a maçã, tem a amêndoa, né? Então essas são realidades concretas. Tá? Ok? Tá? E essas realidades concretas, elas apresentam atributos. O atributo é o predicado. Tá? Então, por exemplo, a maçã é vermelha. Então, é um predicado da maçã ser vermelha, é um atributo da maçã. Né? A pera é doce. Então, doce é um atributo, é um predicado da pera. Tá? E aí, quando ele fala a pera é fruta, tá? O conceito de fruta aparece como um predicado. A pera é doce, a pera é fruta. Fruta é um predicado. Tá? Então, o que o Marx está dizendo nessa crítica é o seguinte, olha, concreto é concreto. O que é concreto são as frutas específicas. Uma maçã é algo concreto. O conceito abstrato é um atributo. Então, o sujeito é a fruta específica. Tá? Então, a pera, a maçã, a amêndoa, a uva, a banana, tá certo? É o sujeito. Tá? Sei lá, a banana é amarela. Então, tudo isso, ou a banana é fruta, tudo isso são conceitos abstratos. Bom, nessa crítica, agora ironizando Hegel, ele vai dizer o seguinte, mas essa não é a perspectiva de Hegel, não é assim que um discípulo de Hegel age. Para um discípulo ortodoxo, tá, e rígido de Hegel, ele vai dizer o seguinte, olha, fruta é um conceito, é um Begriff. Lembra da ideia de conceito como Begriff? O conceito que, como na perspectiva de Hegel, então o conceito é algo pensado, algo que vem do sujeito, do pensamento, e também é um elemento interno da realidade, né? Tem essa perspectiva objetiva. Então, quando o hegeliano diz que fruta é um Begriff, conceito nesse sentido, ele vai buscar uma objetividade. Então, ele identifica algo objetivo, um elemento interno da realidade, que vai se manifestar, ora na forma de pera, ora sob a forma de maçã, ora sob a forma de amêndoa. Tá? Então, é a manifestação de um conceito. As frutas específicas são manifestação de conceitos. Que conceito? Conceito de fruta. Tá? Então, ele pega um atributo das frutas reais, que é fruta é como ser doce, como ser vermelha, né? Que é só um atributo das frutas reais, vai dizer que isso não é um atributo, é um Begriff. Tá? Então, como Begriff, o conceito se torna algo objetivo. Então, há um sujeito da realidade. A fruta agora é um sujeito. Tá? É objetivo e é um sujeito, que se manifesta sob a forma de pera, de maçã, etc. Tá? Então, a realidade concreta deixa de ser o sujeito e passa a ser o predicado do conceito, o predicado do Begriff, uma manifestação do Begriff. Então, o conceito absoluto, objetivo de fruta se manifesta aqui na forma de maçã. Tá? Então, maçã deixa de ser sujeito e passa a ser predicado. Essa é a inversão. Então, fruta, para o hegeliano, nessa visão um pouco caricaturada, né, essa caricatura que o jovem Marx cria do pensamento de Hegel, que é mais profundo que isso, na verdade, mas nessa caricatura, o que o jovem Marx está dizendo é o seguinte, olha, o conceito de fruta virou o próprio sujeito. Tá? Existe uma ideia de fruta como sujeito, a essência profunda das coisas, e aí as frutas específicas, elas são engendradas, digamos assim, elas são manifestações desse conceito. Então, o pensamento hegeliano faz essa inversão da relação entre sujeito e objeto, tá? Ok? Então, ocorre essa inversão. Então, um predicado, né, vira sujeito, tá? E o sujeito vira predicado. Essa é a essência da filosofia especulativa. Tá? A filosofia especulativa vê nos entes que se manifestam na realidade, como no caso frutas, tá? Vê nesses entes uma substância. Tá? Uma substância, né, que está por trás das aparências, né? Uma substância que delimita a aparência, que explica a aparência, né? A aparência é a substância e o acidente, a substância que delimita o feixe de possibilidades, e o acidente que é o que é observado no fenômeno específico. Então, ele identifica nas aparências uma substância. Né? E aí, as entidades concretas, como a maçã, por exemplo, como uma fruta concreta, tá certo?
deixa de ser sujeito, tá certo? E a substância, o conceito de fruta é que se torna sujeito. Então, há sempre um processo interior, né, que é objetivado, que se transforma numa pessoa absoluta, né, e que se manifesta nas ocorrências observadas. Então, ocorre na filosofia especulativa essa inversão entre sujeito e predicado. O que o Marx está dizendo, olha, as realidades concretas, elas são particulares. Tá? Quando se emprega conceitos mais gerais, isso é apenas um esforço de classificação. Tá? O conceito, ele pode ordenar a realidade concreta. Tá? O conceito, ele serve para entender a racionalidade da realidade. Porque os conceitos se relacionam, os conceitos estão integrados num sistema. Tá? Então, o conceito é a ferramenta do pensamento filosófico. Tá? Mas o conceito serve para entender o que há de particular, o que há de concreto na realidade. Tá? Não no sentido de que a realidade emana do conceito, tá? Mas no sentido de que o conceito é uma ferramenta para se pensar a realidade concreta. Já no caso da filosofia especulativa, nessa crítica caricatural, tá certo, do jovem Marx, na filosofia especulativa, né, o filósofo hegeliano, né, toma o conceito como sendo, nas palavras de Marx, a alma viva das realidades particulares. Então o conceito se torna, ao invés de ferramenta do pensamento filosófico, ferramenta para ordenar a realidade, né, o conceito é visto como a alma viva, né, de qualquer manifestação, de qualquer realidade particular. Né? E aí ele vê as transformações, né, as ocorrências sucessivas que se observam nessas realidades particulares, o devir dessas realidades, simplesmente aparições sucessivas do conceito dado como essência da realidade. Então, são apenas manifestações, e a realidade é apenas manifestação do conceito absoluto. Tá? Então, você fica preso ao conceito, né, como ele se manifesta na realidade, e perde a realidade particular como sendo o elemento mais concreto. É isso que está especulando Marx. Quer dizer, não deixa de ser uma especulação. Ele especula na crítica à filosofia especulativa. É isso. Vamos aplicar tudo isso, tá certo? Na crítica à filosofia do direito de Hegel. Vamos entender isso. Tá? Então, na construção de Hegel, eles dizem o seguinte, olha, podemos identificar momentos sucessivos da realidade na organização social, na vida do homem em sociedade, tá certo? Então ele fala, olha, vamos começar com o sujeito, tá? O sujeito como substância, tá? Ok? Essa substância sujeito, né, é como se fosse a substância fruta, tá? Essa substância sujeito, tá? Ela se apresenta na realidade, tá? Percorrendo momentos sucessivos, tá? E é isso que Hegel ele está querendo, quer dizer, a manifestação do conceito, no caso, da substância sujeito, tá? Como isso se manifesta. Então, nesse ponto, a perspectiva hegeliana se afasta do homem concreto, que é o verdadeiro homem, o homem trabalhador, o homem da sociedade civil. Ele quer ver apenas a manifestação da substância sujeito, e perde a perspectiva de olhar o homem concreto, esse homem mais real. Tá? Então, e como esse sujeito, como abstração, se manifesta em diversos momentos, né, na história do homem em sociedade, como momentos da moralidade objetiva, tá? Ou como passos que caminham na direção da moralidade objetiva. Tá? Algo que tem a necessidade, tem a finalidade, que caminha na finalidade, por uma necessidade interna, a moralidade objetiva. Hegel fala em 3 tipos de moralidade, ou 3 momentos da moralidade na dialética do direito formal, da moralidade subjetiva e da moralidade objetiva. A moralidade objetiva é vista como uma síntese, tá, de uma polaridade, de um antagonismo dialético. Antagonismo entre direito formal e moralidade subjetiva. O que é o direito formal? Basicamente é o direito abstrato de propriedade, aquilo que está na lei, que estabelece limites, que atribui a propriedade, tá certo? Que sanciona os contratos, esse é o direito formal.
ok, que é o lado, digamos assim, coletivo, tá certo? É aquilo que é assentado numa coexistência social, e todos devem obedecer, então direito formal, ok. Por outro lado, tem a moralidade subjetiva, que se opõe dialeticamente ao direito formal, que é a moral da boa vontade, né? É a antítese do direito formal. É aquilo que as pessoas, no seu íntimo, consideram como sendo justo. Tá? Que elas não veem nada demais agirem assim, né? Independente do que diz o direito formal. Por exemplo, a subjetividade de um drogado. Então, a droga é ilícita, mas o drogado fala, mas eu estou com a minha droga aqui, eu não estou prejudicando ninguém, mas na verdade está, mas ele acha que não está, ele faz toda uma racionalização, mas subjetivamente, a moralidade dele permite com que ele faça isso, certo? Que ele consuma, ou mesmo que eventualmente, ou festivamente, que ele consuma drogas. Então, essa é a moralidade subjetiva. Então, essa moralidade subjetiva, tá, tem uma tensão, um antagonismo com o direito formal. Tá? E, como toda tensão, né, na dialética hegeliana, sempre há um conceito que integra, né, que reconcilia. Então, a reconciliação do direito formal com a moralidade subjetiva aparece no conceito de moralidade objetiva. Tá? Então, a ideia é as aparências da substância sujeito, né, sujeito-homem, elas se manifestam na vida em sociedade como passos na direção da moralidade objetiva. Tá? Então, ela caminha na necessidade necessidade e na finalidade da moralidade objetiva. Tá? Então, a trajetória da moralidade na direção da moralidade objetiva reproduz o movimento do próprio espírito. Tá? Então, o espírito humano, no caso, né, que se manifesta, ele se desenvolve por conceitos, indo do conceito mais formal, o direito de propriedade, né, o símbolo do direito formal em geral, passando pela moralidade subjetiva, a boa vontade, né, que muitas vezes é o inverso, é o contrário, está em contradição com o direito formal, né, na direção, na síntese da moralidade objetiva. Então, a moralidade permite a reconciliação, né, na vida concreta, na vida em sociedade, do direito formal com a moralidade subjetiva. Né? Então, está muito claro, quer dizer, onde que Hegel erra nessa crítica do jovem Marx, que Hegel está olhando o devir do conceito, não o homem concreto. Tá? Ok? Então, ele acha que o movimento do conceito é um movimento real, o movimento da realidade concreta, né? Que a realidade autêntica é o desenvolvimento do conceito. Tá? Mas que na crítica de Marx, ele está dizendo, olha, o que os hegelianos fazem é substituir o movimento próprio de uma realidade concreta por um movimento de conceitos abstratos intercambiáveis. Necessidade, liberdade. Né? Então, a moralidade formal, a moralidade subjetiva tem a necessidade, caminha na direção da liberdade, associada à liberdade objetiva, tá certo? Então, ele está vendo isso, tá certo? Com movimento de conceitos abstratos. Tá? O que Marx está dizendo é que isso não se adapta à lógica específica dessa realidade. Tá? Porque essa abstração é feita para se fazer um jogo de conceitos. Tá? Mas não conceitos que servem como ferramenta filosófica para interpretar a realidade concreta. Tá? Mas conceitos que simplesmente tentam enquadrar a realidade concreta numa perspectiva filosófica, mas que se perde, se afasta de uma análise objetiva dessa realidade. Tá? Então, nesse sentido, a perspectiva de Hegel, quando Hegel pensa o Estado como sendo a síntese entre família e sociedade civil, é porque ele está vendo no Estado um conceito. E aí, ele pensa a filosofia do direito do ponto de vista do jogo das categorias do jogo do conceito, e se perde da análise da realidade concreta. Então, o que o jovem Marx vai dizer é que o Estado não é a necessidade da sociedade civil. Tá? A relação, o antagonismo entre família e sociedade civil não aponta para o Estado como uma necessidade. O Estado não é o fim, não é a liberdade. Não é a finalidade para a qual tendem a família e a sociedade civil. Tá? Por quê? Hegel pensa a família e a sociedade civil como dois momentos da moralidade objetiva, tá? E a reconciliação da moralidade subjetiva como conceito que se reconcilia consigo mesmo, na própria realidade,
é o Estado. Então, o Estado aparece como a necessidade desses dois conceitos antagônicos. Tá? Então, a perspectiva é a família e a sociedade civil aparecem, ficam organizadas em sociedade na perspectiva de serem, digamos, sintetizadas, tá certo? No conceito de Estado, como uma necessidade. Então, a família e a sociedade civil aponta para o Estado. Então, na verdade, ele explica a sociedade civil e a família a partir do Estado, porque o Estado é a necessidade, quer dizer, o Estado já está contido, né, nessas duas outras perspectivas, nesses dois conceitos, né, e orienta esses conceitos numa determinada direção, né, movida por uma necessidade. Então, família e sociedade civil, nessa perspectiva, tende em direção ao Estado. Né? Aí o Marx fala, não, isso é mistificação especulativa, tá? E tentar entender a realidade como sendo o jogo de manifestação dos conceitos, tentar ver necessidade nos conceitos, interligar esses conceitos. Não, isso não é assim. Tá? Isso é uma perspectiva idealista, que Marx caracteriza assim. Né? O idealismo é um truque que consiste em descobrir para as determinações concretas individuais as determinações abstratas correspondentes. Tá? Então, significa que nas determinações, né, os atributos, os conceitos, né, o que a perspectiva idealista procura identificar são as determinações abstratas, ou seja, ver o que há de abstrato, aqui no caso abstrai o sujeito humano, né, e ver nas determinações concretas, individuais, ou seja, nas instituições, nos entes que se observa na sociedade concreta, no que há de concreto da vida do homem em sociedade, ver aquilo simplesmente como manifestação de um conceito abstrato, como sendo o desenvolvimento dialético do conceito. Né? Essa é uma perspectiva idealista, se submete à realidade, à lógica do conceito. É isso que Marx está criticando na perspectiva hegeliana. Note que Marx não abandona a dialética hegeliana. Esse é o ponto que depois vai ser importante na construção do materialismo histórico. Né? É outra maneira de ver o conceito. Tá? Quer dizer, o conceito não é o conceito que ordena a realidade. O conceito é uma ferramenta filosófica para a compreensão da realidade. Tá? O movimento do conceito não explica o movimento da realidade. É o contrário, o movimento da realidade é que explica a trajetória do conceito. Essa é a perspectiva que Marx começa a desenvolver a partir dessa crítica. Vamos ver algumas passagens de Aron que esclarece esses pontos com muita precisão. Pela crítica feita por Marx, se quisermos realmente passar da família e da sociedade civil para o Estado, é preciso ver em que os conceitos dessas duas esferas consideram o Estado como seu complemento necessário e final. Mas na filosofia hegeliana, a passagem de um conceito para outro, pelo menos nesse caso preciso, não se dá no nível das realidades específicas, ela se dá substituindo o conceito próprio das esferas consideradas por conceitos abstratos, como os de necessidade ou de idealidade. Outro comentário de Marx, do jovem Marx, sobre Hegel. A transição não se deriva, então, do ser particular da família, etc., e do ser particular do Estado, mas da relação universal de necessidade e liberdade. Tá? Então, impõe a ideia de que existe a necessidade do Estado na própria ideia de família e de sociedade civil. Também criticando Marx. Outra passagem. A compreensão não consiste, como pensa Hegel, em reconhecer em todo lugar as determinações do conceito lógico, mas em conceber a lógica específica do objeto específico. Então, ver a lógica do objeto. Tá? Ok? Não simplesmente a determinação do conceito lógico, mas olhar para o objeto e ver a lógica dele. Tá? Não necessariamente existe uma ideia de necessidade, tá, no conceito. Tá? A realidade não pode ser entendida simplesmente pela lógica do conceito. Ok? Então, esse é um aspecto central da crítica do jovem Marx à filosofia do direito de Hegel. Tá? Hegel não teria compreendido as relações entre família, sociedade e Estado como três movimentos da realidade objetiva. Tá? Não há nada que aponte a necessidade de conciliação, tá, entre família e sociedade civil que aponte necessariamente para o Estado. Tá? Na sociedade civil, vamos retomar, né? Na sociedade civil são os homens no mundo do trabalho que se relacionam por contratos, né? Na produção, no comércio, ali é o sistema das necessidades, é o homem concreto, o verdadeiro, o particular, o homem nas suas várias profissões,
que ele se preocupa em no seu exercer um ofício, né, uma especialidade profissional e ganhar o seu sustento a partir disso, né? Essa é a esfera da sociedade civil. Não tem nada de político na vida da sociedade civil. Então, não é possível conciliar sociedade civil e Estado, certo? Ou sistema econômico e o Estado político, tá? Não há um Estado político que emana do sistema econômico. Então, essa ideia que a vida econômica tende para um Estado político é uma idealização hegeliana. E na crítica do jovem Marx, Hegel não analisa a realidade concreta, ou analisa segundo a sua verdade, não analisa a falsidade que existe na realidade, né? Então, se há uma alienação, se o empírio da política, né, é uma alienação, é porque o indivíduo vive numa vida alienada, né? Numa vida em que o indivíduo não se realiza plenamente. Tem esse aspecto também, né? Porque, na verdade, o indivíduo deveria se realizar no mundo do trabalho, na sua profissão, né? Isso vai estar presente em várias etapas da crítica do Marx, né? Quer dizer, ele não vive para trabalhar, tá? Ele trabalha para viver, tá? Então, ele não se desenvolve, ele não se torna plenamente humano trabalhando. O trabalho não é o objetivo da vida dele, ele não vive para trabalhar. Não é o trabalho que move a vida dele. O trabalho simplesmente é que leva ele a sobreviver, tá? Então, ele tenta se desenvolver humanamente fora do trabalho. O trabalho não é onde ele se desenvolve humanamente. Então, existe essa falsidade do mundo, né? Essa incompletude, né? Essa falta de humanidade do mundo, certo? E aí se tem uma representação alienada, né, da vida política, com base nisso. Tá? Mas que, na verdade, a sociedade civil, né, ela está separada da sociedade política. É outra coisa. Numa economia burguesa existe essa separação. Tá? Então, no Estado moderno, leia-se uma economia de mercado ou uma economia burguesa, a atividade profissional é separada da atividade política. Na sociedade civil, os indivíduos que exercem funções econômicas não têm vínculo com o Estado, né? O Marx diz, na sociedade civil, o dinheiro e a instrução, as instruções, são os critérios principais, né? Qual é a posição do indivíduo na sociedade civil? É o dinheiro, se ele tem mais dinheiro ou menos, né? Pode ter sido porque nasceu numa família mais rica, tal, ou então o grau de competência técnica, a chamada instrução, a escolaridade, né? Tá certo? E aí, o que determina a posição do indivíduo na sociedade civil não é o estamento a que ele pertence, tá? Não é por ser de uma família de nobres ou de uma família de sacerdotes ou qualquer coisa assim que ele vai ocupar um lugar na sociedade civil, tá? O lugar que ele ocupa, né, o papel que cada indivíduo desempenha na sociedade civil tem um aspecto que é arbitrário, acidental, tá? Depende do dinheiro, depende do grau de instrução, que tem uma base também biológica, né? Não é só anos de estudo, mas é inteligência, competência, talento, tá certo? Resultados escolares e talento determina esse outro aspecto, né? Que junto com o dinheiro condiciona de uma maneira acidental a posição que cada indivíduo ocupa na sociedade civil. Diz o jovem Marx, a ordenação da sociedade civil não tem a necessidade como elemento natural, nem a política como princípio, tá? Não tem o princípio ali não é político, não tem a necessidade do Estado, tá? Da organização política, tá? A vida na sociedade civil é exercer atividade profissional, aplicar o talento, tá? E ter o ganha-pão nela. Então, é outra coisa que determina a ordem na sociedade civil, tá? As massas são divididas ao acaso na sociedade civil, tá certo? Dependendo da formação, do dinheiro, né? Ok? Não é uma organização, tá, que delimita o papel de cada um. Cada um vai e tenta alguma coisa na sociedade civil. Tá? Então, as pessoas se relacionam de uma maneira individualista. Não há ordem comunitária na sociedade capitalista, na sociedade burguesa. E é isso que o jovem Marx, e Marx durante a vida toda vai se revoltar. Porque o Marx ele tem uma perspectiva de vida comunitária. Aí você pode pensar, interessante isso, né? Realmente devemos exercer uma vida comunitária. Sim, mas a vida comunitária ela deve vir de uma opção do indivíduo, né? Eu tenho uma tia velhinha, que acho que tem 50 anos, que ela é freira de um convento, se tornou até madre superior, né? A minha mãe, que era a irmã mais próxima, casou com meu pai, e ela
resolveu se dedicar à vida religiosa, um convento de freiras. Foi uma dedicação. Ela tem uma vida totalmente comunitária, porque ela optou por uma vida comunitária. A vida comunitária, ela não pode ser imposta ao indivíduo, porque senão isso vira uma ditadura totalitária. Então, aí já está um problema, né, que depois vai comprometer todo o sistema marxista, porque existe um aspecto autoritário aí, tá? Que tem a ver com a perspectiva de homem de Marx, mas isso é uma outra questão que nós vamos analisar ao longo do curso. Eu só chamo a atenção que tem esse aspecto da crítica de Marx, né, que ele vai dizer por que na sociedade civil não tem nada de organização política, porque não tem vida comunitária na sociedade civil, né? Mas aí o Marx está dizendo, mas poderia ter, né? Poderia ter uma outra sociedade, né, onde o mundo do trabalho fosse também um mundo político, né? As pessoas fazem política enquanto trabalham, mas não é o que acontece nesse tipo de sociedade. Ainda bem, né? Mas não para Marx, né? Marx se preocupa com isso, tá? Se preocupa na dispersão dos indivíduos, os indivíduos se valem do dinheiro, da profissão, do seu talento, pode ter diferentes destinos, né? Uns mais felizes, outros menos, uns ficam ricos, outros ficam pobres, né? Gera desigualdade, isso, né? Então o sistema é ali, né? Cada um se vira com o que tem, com o que pode, com o seu talento, etc. O jovem Marx, e o Marx como todo, e os marxistas, né, não gostam disso. Uma outra passagem de Marx nesse livro muito interessante, A Crítica à Filosofia do Estado de Hegel. A sociedade civil atual é o princípio realizado do individualismo. A existência individual é a meta final. Atividade, trabalho, conteúdo não passam de meios. Então, o que as pessoas querem é viver individualmente. Viver bem, ter o seu dinheirinho, efetuar os seus planos, né, consumir algumas coisas, é isso. Tá? Não é vida comunitária, é o individualismo. Tá? O Marx, ele acredita ele tem, em relação à vida social, uma concepção comunitária. Eles acham que o homem se realiza, né, a existência humana se torna mais autêntica na vida comunitária. O homem só realiza a sua humanidade pela participação comunitária, na participação comunitária. Tá? E o mundo do trabalho deve fazer parte dessa participação comunitária, coisa que não ocorre no capitalismo, na sociedade burguesa, né, em que a atividade profissional não é senão o meio visando o gozo individual. Tá? Então, há uma inversão na relação entre meio e fim. Tá? O essencial é realizar plenamente a humanidade individual na vida coletiva. Né? A vida coletiva aqui se transforma na vida individual, no mundo do trabalho, na sociedade civil, né, que é simplesmente um meio para algo que não é essencial, o inessencial, que é o individualismo. Tá? Então, ele faz essa inversão, tá? Ok? Que é a inversão entre meio e fim, né? Que ele diz que na sociedade civil, da sociedade capitalista, na sociedade de mercado, né, a orientação é simplesmente não para o desenvolvimento da humanidade, certo, na vida coletiva, simplesmente o desenvolvimento do individualismo. Tá? Então, a perspectiva, ela desloca o foco, né, do aspecto mais humano para um aspecto puramente individualista. Tá? Então, a atividade econômica comunitária, né, que não é exatamente comunitária, né, é individualizada, é simplesmente um meio para o gozo individual. O homem não desenvolve a vocação comunitária no mundo do trabalho, então ele não se desenvolve plenamente, não se torna plenamente humano. Tá? Então, o Marx, ele vê a organização econômica capitalista como radicalmente individualista. Então, como ela é individualista, ela é totalmente divorciada da noção de política e de Estado, que tem uma perspectiva comunitária na vida do Estado. Né? Então, como Hegel pode dizer que existe a necessidade do Estado numa sociedade civil, existe a necessidade do Estado numa sociedade civil que é individualista. Essa é a crítica que o Marx faz nessa época à filosofia do direito de Hegel. Tá? Okay? Uma outra coisa, às vezes, esse livro também é chamado Crítica à Filosofia do Estado de Hegel, tá? É a mesma obra. Então, esse é o sumário da crítica feita pelo jovem Marx a Hegel. Né? Ele não diz a verdade do Estado moderno. Então, quando ele diz o Estado moderno, seria o Estado capitalista individualista da sociedade civil. Então, quando ele diz que a sociedade civil caminha para o Estado, é que talvez ele veja na sociedade civil resquícios de instituições medievais, ou então ele defenda a volta de instituições medievais, né?
que introduziria o caráter comunitário à sociedade civil, coisa que não existe no estado atual das economias de mercado. Esse seria um erro. Tá? Outros erros apontados na crítica de Marx à filosofia do direito de Hegel. Tá? Ele fala, olha, na sociedade concreta, capitalista, que se observa, o direito à moral não está subordinado ao Estado. A moral não se confunde com o Estado. Tá? A organização do Estado, a organização política, não é a sede da moralidade. Tá? A moralidade não caminha na direção do Estado. Essa é uma perspectiva falsa. Essa é uma realidade falsa. Tá? O Marx diz, olha, existe um aspecto falso da realidade. Tá? O Estado não é o depositório da moralidade. Tá? Então, quando Hegel associa o Estado à moralidade, diz que a moralidade tem um caráter estatal, ele está descrevendo uma realidade falsa. Não é assim que acontece na realidade concreta. É isso. Então, esse é um sumário, eu acho que abordamos sobre diversos aspectos, né? O que há de mais importante na crítica do jovem Marx à filosofia do direito de Hegel. Então, ele vai denunciar a realidade social. Qual é a realidade social em que vivemos? Autêntica. A realidade verdadeira. O que caracteriza o indivíduo no mundo capitalista? É a sociedade civil. O sistema econômico, o sistema de atender às necessidades humanas, né? O sistema de necessidades, a vida do homem no trabalho. O Estado é secundário. Ok? A participação do homem na coletividade se dá pelo trabalho, se dá indiretamente. Aí isso vai ter ecos no trabalho do Marx economista. Quer dizer, como que, se não há uma vida comunitária, como ocorre a socialização? Quer dizer, como os homens atendem, servem uns aos outros? É por meio do mercado, por meio das mercadorias, mas isso é o Marx economista. Nós vamos discutir bastante isso. Tá? Então, o que o jovem Marx pretende é inverter a relação hegeliana entre sujeito e predicado. Tá? Quem é o sujeito? É um homem concreto. É a realidade. Tá? É o homem, o sujeito da realidade. Tá? O homem concreto. Tá? Onde opera o sujeito real? Onde ele se descobre, se desenvolve? Na sociedade civil, nas relações econômicas. Tá? Tá certo? Então, não é o Estado, não há necessidade do Estado. Tá? O sujeito não é o Estado. Tá? O sujeito é o homem concreto da sociedade civil. Tá? Ok? Então, seria um primeiro passo na direção da concepção materialista da história, tá? Que ela é enunciada no prefácio da crítica da economia política, já na fase de economista, né, em 59, certo? O livro Contribuição para a Crítica da Economia Política, né, ou o livro Para a Crítica da Economia Política. Depois tem o famoso prefácio, onde o Marx, que não está mais envolvido nessas questões filosóficas, ele faz um resumo do desenvolvimento da perspectiva do materialismo histórico. O livro principal é a Ideologia Alemã, mas aqui já tem um passo na direção dessa perspectiva. Tá? Então, ele traz, veja, nessa fase ele já tinha percorrido a crítica da religião, estudado Feuerbach, e aqui ele dá sua própria contribuição, análoga de Feuerbach, na crítica da política. E utiliza centralmente o conceito de alienação, que já tinha sido empregado por Feuerbach. Né? No Feuerbach, a alienação religiosa, né? O homem religioso vive em mundo de ilusões, não se realiza completamente nesse mundo, então objetiva seus sentimentos. Né? E a alienação, a primeira ideia de alienação que o Marx propõe nessas reflexões de 43, o homem no capitalismo é alienado na política, porque ele vive uma cidadania abstrata. Né? A política é como se fosse um sonho religioso. Tá? Ele não cumpre a sua vocação humana na sociedade civil, então ele se projeta numa perspectiva de um cidadão que se realiza na política. Então ele tenta se libertar pela política. Certo? Depois, no ano seguinte, aí o Marx troca de objeto. Então ele passa a ver a alienação não na vida política, mas na própria vida econômica. Ele vê a alienação, quer dizer, ele entende, né, quer dizer, a alienação ela vai da religião para a política, depois da política para a economia. Então o processo começa na religião, né, mas ele acaba na vida econômica. Tá? Então, aponta depois, no ano seguinte, na direção da crítica da economia política. Ele troca de objeto mais uma vez. Tá? Ok? Então,
ele fala que nesse sistema o homem não goza de liberdade real, ele tem apenas a liberdade formal, né, os direitos abstratos do cidadão, que ele vai dizer que são os direitos abstratos do burguês, né, tá? Concebido, e aí o burguês alienado se vê como cidadão, né, então são os direitos abstratos do cidadão. Tá? Ok? Não é uma liberdade real, né, porque a liberdade real deve desabrochar da própria sociedade civil, tá? É uma liberdade ilusória, essa liberdade formal, né? Está em relação à vida real na sociedade civil, como as representações religiosas em relação à vida terrena. Tá? Então, assim como a religião é a alienação de uma vida terrena invertida, na perspectiva da cidadania na política, é uma alienação, tá certo? A vida política é concebida como uma vida etérea, como se fosse um paraíso, tá? A região etérea da sociedade civil. É o sonho da sociedade civil, do homem vivendo na sociedade civil. Ele tem um sonho religioso, ele se vê no paraíso, e ele tem um sonho político, ele se vê como cidadão plenamente inserido, tá certo? A religião é o ponto de honra de um mundo sem religião, tá? E a vida política no capitalismo seria a região etérea da vida civil. Então, a falsa aparência em que o homem real adquire a ilusão de uma participação na coletividade, participação que ele não exerce na vida real, que é a vida econômica. Né? Na verdade, assim, ele participa indiretamente pelas mercadorias, isso o Marx, economista, vai mostrar depois. Qual o critério de realidade? Então, o Marx está criticando essa realidade porque ele imagina uma realidade, né? Ok? Que descreve exatamente a condição que o homem se encontra, né? E que também projeta o que seria a realidade racional, né? Que é a transformação revolucionária, o comunismo tem que ter um critério de realidade. Qual é a verdade do homem ou da sociedade? Né? Okay? Ele diz que certa maneira de pensar é uma ilusão, mas qual é o critério de realidade ou de verdade? Como é que ele estabelece a maneira correta de pensar? Como é que se identifica a falsidade da realidade e se aponta caminhos? Tá? Como que ele define o homem? Aqui ainda há muito de Feuerbach, né? Há um certo naturalismo antropológico, mas aqui ele se afasta dessa perspectiva naturalista de Feuerbach, né, que ele começa a ver a dimensão do ser social, né, o ser trabalhador, porque o homem é definido na sociedade civil, então ele é definido a partir da vida econômica, né? Então, não é tão natural assim, é social, tá certo? Tá certo? O homem deve ser entendido a partir da sua vida social, tá? O que ele pensa é reflexo, o que ele pensa é reflexo da sua participação na vida econômica, tá? Então, tem essa característica essencial da sociedade moderna, que é a sociedade civil, que não tem vida comunitária, que não tem participação política, mas é onde os homens se formam, tá certo? Tá? Então, a verdade da sociedade, né, a verdade do homem é o homem alienado, vivendo na sociedade civil. Bom, nós vamos concluir essa aula, simplesmente, aqui eu vou antecipar o que Marx fará no ano seguinte, né? Quando ele troca de objeto, não é mais a filosofia do direito, ou a filosofia política, tá certo? É simplesmente a economia política, né? Então, o primeiro ensaio nesse sentido, Manuscritos Econômicos Filosóficos, que é um trabalho bastante incompleto, né? Mas onde ele traz o conceito de alienação para o lado da economia, tá? É uma obra que só se conhece alguns fragmentos, é inacabada, tem uma tradução, eu tenho uma tradução muito interessante, eu não me lembro da editora agora, não é da Boitempo, tá? Bom, eu citei numa videoaula anterior, tá certo? Lá, do que sobrou dessa obra, né, ele trabalha com 3 categorias econômicas, salário, capital e renda fundiária, faz um trabalho de professor de HPE, tá certo? Tem o caderno 1, que é a renda da terra, trabalho alienado, aí fala do conceito de alienação no próprio trabalho, na vida econômica, né? Ele fala do trabalho estranhado, da propriedade privada, a relação disso com a alienação. A propriedade privada é a causa básica do processo de alienação. Então, aqui o objeto é a economia política, tá certo? Então, ele traz dessa trajetória filosófica, né, tá certo? O conceito de alienação, né, e essa crítica a Hegel, ele traz para o campo da economia, sendo um filósofo de base hegeliana. Tá? Então, aí ele se aproxima da economia política, também nesse projeto de fazer uma crítica pautada no conceito de alienação. Tá? E aí ele vai identificar nos manuscritos que a raiz da alienação na ordem econômica está na propriedade privada.
tá bom? Bom, então terminamos mais esta videoaula, espero que vocês tenham gostado, tá? E até uma próxima videoaula, ok? Até lá então, nos vemos. Um abraço para todos.